queria falar de um tema super legal que chama queimando pontes. Que tragédia isso, né? O que é isso na nossa vida? O que é queimar ponte? Alguém já ouviu essa expressão em algum momento? Eu ouvi muito isso. Tem um cara que tá fazendo um trabalho genial aí na internet de marketing digital, que ele chama Érico Rocha. E ele fala um pouco do processo de vida dele, quando ele teve que queimar pontes para fazer uma transição de carreira e tudo mais. Só que aí eu fui pesquisar, né? E eu tenho pesquisado muito essas coisas de inteligência emocional, da gente poder se perceber nos nossos projetos de vida. Fui pesquisar sobre desejo, propósito de vida, vocação, todas essas coisas que vão ancorando a gente ao longo da nossa história. E aí eu fui olhando, e aí eu vi esse termo outras vezes, né? Em textos assim do começo, 1900 e alguma coisa, né? 1930, 18, alguma coisa assim. Eu ouvi queimar etapas, isso, queimar etapas é uma coisa legal, só que queimar etapa, Glória, é um termo mais pejorativo. O queimar ponte é um termo muito producente, sabe? Ele realmente, ele tá dizendo o seguinte, né? Eu fui por uma estrada, eu andei por um caminho na minha vida, fiz várias coisas, conheci várias pessoas. E às vezes aquele movimento, ele foi tão forte, e algumas vezes ele me amedrontou, gaguejei aqui, ele me amedrontou, ou ele foi suficiente para mim, gerou uma situação de conforto, que eu fico naquele lugar. Só que aí tem uma pontezinha para eu passar. E a ponte é muito legal, é uma ponte que tem um vilarejo, tem coisas bacanas, mas eu não sei o que tem lá na frente. Mas tudo indica que é um mundo novo. Tudo indica que é um campo de possibilidades, tudo indica que é algo diferente e provavelmente, ou na grande maioria das vezes, está alinhado com o meu propósito de vida. Então, quando eu atravesso a ponte, eu tenho uma grande facilidade em voltar, porque o novo, ele traz desafios, né? O novo, ele convoca da gente, né, um aspecto muito criativo, de você ter que aceitar aquele novo e olhar a luminosidade que ele tem, né? Isso causa sofrimento, né? Porque o conforto é muito melhor, né? E aí a gente volta, né? Então, essa é a diferença, mas eu vou ampliar um pouquinho mais para falar disso, né? Quando você fala de queimar etapas, é como se no processo de aprendizado da gente, né? A gente estivesse evitando o sofrimento, né? Evitando situações, achando que não vai sofrer, que vai ser mais feliz e tudo mais. E quando a gente observa que aquela etapa que provavelmente a gente esteja querendo fugir, ter algumas escapadas, umas fugas, elas são extremamente importantes no nosso processo, né? Aí a gente está queimando etapa. E essas etapas que a gente está queimando vai fazer falta lá pra frente. Isso acontece muito quando a gente tem um amadurecimento muito rápido. Quando a gente sai dessa fase infantil e vai para obrigações, para responsabilidade de uma maneira muito rápida ainda, a gente ainda com uma maturidade, né, emocional, uma maturidade financeira, uma maturidade de valores, ainda quando isso tudo é muito fresquinho, né? Então, por exemplo, a gente percebe a queima de etapas, né, quando a gente tem um casamento muito jovem, né, a gente se casou muito jovem. E aí aquela etapa que tinha, né, de eu conhecer os garotos, as garotas, de eu vivenciar um pouquinho mais a minha independência, né, enquanto sexualidade, ou enquanto pessoa no mundo, né, de conhecer outras pessoas, eu já entro numa relação, num contrato, né, na grande maioria das vezes um contrato fechado, né, e aí eu coloco aquela relação como uma grande, o grande ponto central da minha vida, né. E aí o tempo passa, né? E a gente às vezes para de trabalhar. Isso acontece um pouco com mais frequência com as mulheres. Agora não mais, né? A gente vê isso muito menos, né? Mas existe ainda muito essa demanda, né? De uma dedicação maior para aquela família, para aquela estrutura, para aqueles sonhos, né? De um compartilhado um pouquinho maior, né? E aí de repente vem uma separação.
E aí a gente vê o quanto foi importante aquelas etapas, né? O quanto poderia ter sido importante se eu tivesse vivenciado aquilo, né? E tivesse me amadurecido coisas que agora eu vou ter que passar. Eu não tenho como pular essas etapas, né? Em algum momento ela vai retornar e ela vai convocar alguma situação, porque isso faz parte da nossa construção, né? Assim como as crianças, né? As crianças, né, que tem um salto, né, cognitivo, mudam, né, de uma série para outra, porque realmente tem um desenvolvimento mais acelerado, mais rápido, né? No aspecto emocional, no aspecto social, tem um prejuízo. Porque embora ela saiba cognitivamente muitas coisas, embora o aprendizado seja muito eficiente, né, o aspecto emocional, ele é relacional. Então eu preciso participar daquilo, né? O ser humano, ele precisa dessas relações humanas, né? Ele precisa dessas relações com o outro, né? Então isso é muito importante. Então queimar etapas aí nessa frase que você ouviu, ele é um pouquinho pejorativo, no sentido de você tá deixando, você tá pulando, né? Você tá indo adiante, você tá acelerando, né? Tem um exemplo bem legal de um filme que chama Clique. E é bem legal, porque ele fica acelerando a vida dele. Eu não sei se alguém já assistiu isso, mas é muito legal esse filme. E ele fica com Adam Sandler. Ele é incrível, né? E aí ele fica acelerando a vida dele porque ele não quer sofrer, né? Então ele vai evitando todo o sofrimento, ele vai se aproximando mais das coisas que ele quer, né? Então ele só quer ter prazeres, ele quer ter conquistas, né? E aí ele vai acelerando a vida dele e não vai se percebendo. E aí um determinado momento do filme, é um filme super bacana, é uma comédia romântica, mas tem uma pegada filosófica bem legal pra gente olhar, né, o que é esse sofrimento, essa busca pelo prazer constante e intensivo, né? Como se o sofrimento ele não fosse constituinte, como se o sofrimento, ele por ele mesmo, né, fosse só aquilo, né? Ele por ele mesmo, e não é, né? Eu costumo observar que quando a gente está vivenciando uma história, né, seja ela qual for, uma história de trabalho, uma história relacional, né, com uma relação mais afetiva e tal. Ai, você viu esse filme? Não é muito legal esse filme? É super bacana, assim. Esse filme é um filme antigo, né? Eu acho que ele deve ser de 2010, acho, por aí. Acho que talvez um pouquinho menos. Mas ele é um filme super legal, super filosófico, né? A Normânia tá dizendo assim: às vezes eu me sinto como um peixe fora da gaiola. Que bom, né? Que bom, porque peixes vivem em aquários. E passarinho vive em gaiola. Então é bom isso, né? Tô brincando, meu amor, eu entendi o que você falou. Se sentindo estranha no mundo, né? Às vezes a gente tá numa velocidade e as pessoas estão na outra, né? Vocês gostaram, né? Então, aí as pessoas estão na outra, não tem problema, né? Não tem problema, desde que a gente considere que o mundo gira em frequências diferentes da nossa, cada qual tem a sua. Então, quando é que a gente sofre, que a gente começa a se sentir estranho? Quando a gente começa a buscar pessoas iguais a nós, né? Pessoas que pensam iguais, pessoas que estão ali alinhadas com o nosso mesmo... E aí é mais complicado, né? E aí a gente tem um sofrimento muito grande, aí a gente fica se achando muito estranho, porque ninguém concorda comigo, ninguém pensa como eu e tal, né? Então, de duas uma, ou você tá querendo que todo mundo pense como você, e aí não é possível, ou você tá procurando esses pares em locais que eles não estão, né? Talvez essas pessoas às quais você tem mais afinidade, ou que teriam mais afinidade com a sua forma, seu modus operandi, com o seu software, com a sua programação mental, elas estejam em lugares diferentes desse onde você frequenta, né? E aí dá uma sensação mesmo de a gente ser um estranho no ninho, assim, de a gente estar num local onde você fala assim, caramba, né? Esse planeta eu não conheço, né? Mas é legal a gente ter essa sensação de estrangeiro, né? Da gente não querer ser o mundo do outro e também não convocar que o outro seja o nosso mundo, né? Porque isso não é justo. Então a gente faz uma visita, a gente vai, transita no mundo do outro, né? Come as comidas de lá, né? Ele conta pra gente, né, dos costumes que tem naquele planeta, como é que as pessoas se portam, né? O que as pessoas fazem, o que eles acreditam, quais são as teorias de mundo, né? Sobre o amor, por exemplo, né?
E aí é legal, e a gente não precisa ser daquele mundo. É importante que a gente saiba, olha, eu entendo isso, eu posso até partilhar desse mundo com você, mas sabendo que eu sou de um outro mundo. E aí respeitando, isso significa que a gente está respeitando as nossas limitações, isso significa que a gente está respeitando os nossos condicionamentos, né? Tem uma coisa legal que eu sempre falo, sabe? Que é assim, as pessoas que não reconhecem a possibilidade de aprender, de reaprender e de aprender de novo, elas vão morrer de frustração. Porque o mundo, né, as relações, elas suscitam isso, né, uma atualização. Eu preciso me atualizar, não é porque eu tenho um modus operandi ali, né, que ele vai ficar fixo, porque eu mudo, eu vou numa festa, eu tô de um jeito, eu tô aqui na live, eu tô de outro, né, eu tava atendendo ontem até, sei lá, 10 horas da noite eu tava de um outro jeito, né, a gente tende a ter uma coerência, mas a gente se escapa o tempo todo, porque a gente sabe que a gente tem as nossas personas, a gente também tem uma via adaptativa nesses locais, né. Deixa eu só olhar aqui as perguntas e a gente já volta um pouquinho mais, né? Peraí, só um pouquinho. A Normanha, não é nem na água, né, Normanha? A gente rindo aqui, é isso mesmo. Aí o Porto tá dizendo assim, às vezes é bom se tivéssemos um controle desses, evitaria muita coisa. Poxa, é verdade, né? Mas aí nós seríamos clone. Vou ter que ficar de óculos, gente. Eu sei que eu sou muito linda sem óculos. Mas vou ter que botar óculos, você sabe, a idade vai chegando, a gente não enxerga. Peraí, viu? Deixa eu pegar aqui porque eu não consigo ler. Ai, agora ficou bom. Então, vamos lá. Então, aí a gente seria clone, né? Porque aí a gente tá criando um mundo pra gente. Esse mundo é um mundo ideal. E a gente convoca dos outros, né? Que ele corresponda a essas expectativas do nosso mundo ideal. Aí olha como é complicado, Porto. O mundo ideal, ele tá na nossa mente. Nós criamos através dos nossos aprendizados infantis, né? Das nossas relações, né? De tudo aquilo que a gente vivenciou com os nossos pais lá na nossa casa, lá atrás, né? Então, só que aí o outro chega também com uma história. Chega com uma construção, ele chega de uma forma, ele chega de uma maneira, né? E passou por várias e várias experiências. Então, quando a gente faz assim, se eu pudesse, eu estaria controlando. Seria maravilhoso, seria muito legal controlar, né? Mas aí eu tô dizendo assim, só existe um jeito de viver, que é o meu. O seu não contribui em nada pra mim, né? E assim eu sou feliz, porque esse é o melhor jeito. E aí não é justo, porque a gente cresce muito na relação com o outro. O outro, né, se relacionar com o outro, eu já falei isso algumas vezes, né? Se relacionar com o outro é se relacionar com a gente mesmo, né? Então, aquilo que o outro mostra pra mim, que eu não gosto, que é irritante, não sei o que, nananana, é aquilo que eu preciso olhar, né? É aquilo que trava, né? É o obstáculo do meu caminho. Então, a gente diz assim, né, que o obstáculo é o caminho da nossa prática relacional, é o caminho da nossa evolução espiritual, né, é o caminho do processo de transcendência, né. Aí ele tá falando aqui também, o problema do controle é a memória dele. Como assim? Não entendi. Pelo menos no filme o ruim... Ah, tá, entendi. O problema do controle é a memória dele. Pelo menos no filme, o ruim é isso, porque ele perde muitas coisas boas também. Exatamente. Porque se a gente olhar o sofrimento, né, as coisas ruins, né, sem considerar que elas também são um caminho para eu ter êxito, aí eu acabo me perdendo nisso. Né? Então, não é, né? Então, assim, quando a gente olha para o fracasso por ele mesmo, a gente não constrói absolutamente nada, né? O fracasso por ele mesmo, né, já é aquela situação do pensamento do fracassado, que é assim, fracassei, sou um fracassado, perdi, né? Aí a pessoa que ela tá em construção, ela vai dizer assim, cara, isso aqui não deu certo, o que é que dependia de mim, ou o que é que eu posso melhorar diante disso, já que eu quero tanto isso, o que é que eu posso melhorar diante disso para conseguir, ou para chegar onde eu quero, né? Então é a gente olhar, se a gente já olhar com o pensamento, com a mente do perdedor, que aquilo me destruiu, né? Que aquilo não foi legal, que aquilo realmente foi péssimo pra mim, como se eu pudesse tiver uma borracha,
de apagar dias, eu tô abrindo mão do aprendizado, porque é depois desse erro que eu posso fazer uma coisa genial. Porque eu posso olhar, inclusive, quanto maior a dor, né, o aspecto de resiliência, ele vai convocar da gente um maior empenho para que eu consiga ali vedar todos os buraquinhos, as coisas que tinham, para que numa próxima experiência aquilo seja melhor, né? Então isso é bem legal. É difícil, não é fácil não, porque a gente vai aprendendo, isso é processual ao longo do caminho. Mas eu posso te garantir que à medida que a gente vai exercitando, a gente vai criando novos hábitos. Então, Porto, quando a gente começa a ter essa via ela não veio do nada, ela não está descontextualizada. Ela é uma via de aprendizados. E esses aprendizados, eles foram aprendidos por repetição. Eu ouvi muitas histórias parecidas da minha família, porque tem uma construção ali, né? A minha mãe, ela teve um investimento muito grande em mim. Eu fui filho único, por exemplo, né? Então eu tive um investimento muito grande em mim, e aí eu tenho dificuldade de lidar com frustração. Então quando na fase adulta eu me deparo com a frustração, aquilo é muito forte porque eu não vivenciei aquilo. Sempre alguém foi e ajustou pra mim, e resolveu pra mim, né? Então essas coisas que a gente vai lidando, não tá descontextualizado. Então eu tenho um hábito, eu aprendi por repetição. Então a gente aprendeu, e a gente vai desaprender. Como? Criando novos hábitos. Quando a coisa vem, eu coloco um novo hábito. Eu começo a desenvolver, a olhar para aquilo, né? Ver que nível de sofrimento tem aquilo. Então, assim, ó, uma boa coisa a se fazer é a gente olhar para o resultado das coisas da nossa vida. Então, olha para o resultado, tá? Então, assim, trabalho. Como é que tá o seu trabalho hoje? Olha para o resultado que você tem do trabalho. A gente falou disso na semana passada, quando a gente fez aquele matriz da vida que vocês tinham que dar de 0 a 10, a gente fez esse exercício e foi muito legal. Eu não sei como é que ficou, algumas pessoas conversaram comigo pelo inbox, falando, perguntando algumas coisas, mas eu não tive um feedback depois como é que ficou. Não sei se quem tá aqui hoje fez o exercício da semana passada, que foi muito bacana. Peraí. Então, esqueci o que eu tava falando? Não, lembrei. Lembrei não, esqueci mesmo. Me perdi agora, meu Deus, fui beber água, sumiu completamente. Então, a gente olha para o resultado da nossa vida. Obrigado, mente. Para o resultado da nossa vida. Então, a gente olha, se isso não tá legal, por que eu continuo fazendo? Né? Ah, não, mas foi só dessa vez. Foi mesmo. Quantos anos você tá nesse trabalho? Quantos anos você faz o que você faz e não gosta? Quanto tempo você tá nesse casamento detestando, falando mal dele, não faz nada para melhorar? Quanto tempo você reclama da sua secretária, aquela querida, que faz um serviço pesadíssimo, aí você reclama dela, quanto tempo? Mas não dá feedback, né? Mas ela acabou que virou meio que um assunto em festa infantil, né? Eu tinha um amigo que dizia assim, né? Que festa infantil ele já sabia que a hora de ir embora, que era assim. Quando eles chegavam, aí os homens ficavam lá num grupinho de homens, né? Coisa bem sexista assim. Ficava lá num grupinho de homens e as mulheres num grupinho de mulheres lá. E aí ele chegava e ia lá meio que espiar o que elas estavam conversando. Então começava assim, falando dos filhos. Falava dos filhos, do colégio, né? Falava das coisas e tal. Aí depois falava das sogras, né? Então uma falava da outra, da mãe, da sogra, uma coisa e tal, não sei o quê. Aí depois falava da secretária. Então, quando começava a falar da secretária, ele já começava a arrumar as coisas. Porque o último assunto seriam os maridos. Então, ele queria ir embora antes pra gente não tocar nesse assunto, né? Então é isso, entende? A gente vai se exercitando dessa maneira, a gente vai implementando novos padrões, a gente vai implementando novos hábitos, mas a gente se acostuma também com algumas coisas, né? A gente tem pouca energia. Então, o que eu queria falar hoje? Quando eu falei, né, de queimando pontes, né, que a gente foi falando aí no começo, deixa eu só dar uma olhadinha aqui que tem, acho que umas perguntinhas aqui, ó, peraí, antes da gente entrar. Eu acho que sim, eu acho que a gente pode falar de uma adaptação, né? Mas eu não sei se seria uma adaptação, porque parece que não tem algo maior ali, você só tá ali dando um jeitinho, né? Pra estar mais adaptado, né? Eu queria aprofundar um pouquinho mais, eu queria ir um pouquinho além do adaptado,
sabe, eu queria que a mudança, né, quando a gente faz um trabalho de autoconhecimento, a gente se observa e vê que esse resultado não tá legal, mais do que se adaptar, a gente tem que começar a achar um sentido. Pra gente incorporar uma forma de olhar diferente para as coisas, olhar diferente para o nosso companheiro, para a nossa companheira, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para o nosso trabalho, olhar um pouquinho com mais amorosidade para a gente, né? E aí a gente tem que olhar um pouquinho para isso, né? Então, assim, essa adaptação, se a gente for usar, por exemplo, uma abordagem mais comportamental, então seria interessante, assim, a gente pensar. Mas eu tô falando mais uma via de sentido, de propósito, de alinhamento, sabe? De plenitude, de você olhar para frente e falar assim, caramba, eu quero construir relações bacanas, eu quero trabalhar e fazer aquilo que me dá prazer, sabe? Eu quero ganhar dinheiro, sei lá, eu quero viajar, eu quero muito viajar. Né? Eu quero morar numa casa em tal lugar que seja mais bacana. Eu quero fazer atividade física, arranjar um tempo para minha atividade física. Então, todas essas coisas que a gente não vai fazendo, a gente gostaria muito que a gente não vai fazendo, ela tem uma historinha que a nossa mente conta pra gente. Ah, não, hoje não, vamos dormir um pouquinho mais, academia, não tá chovendo. Você não tem nem aquela meia que você queria pro CrossFit, né? Eu ganhei uma meia linda do CrossFit. Você não tem nem isso, então tem que ir, né? Então, assim, é o efeito contrário. A gente começar a olhar para esses comportamentos, mapear isso, escrever, caramba, por que eu tô fazendo isso? É pura autossabotagem, eu gosto tanto e não vou. Quem que tá contando essas historinhas? Lembra que eu falei na semana passada que toda vida que a gente vai começar um hábito novo, uma atividade nova, a gente tem um negócio que chama terror. É uma crise de terror, a gente começa a inventar milhões de desculpas, a gente começa a se legitimar, a gente começa a se desculpar, a gente diz, não, eu sei, acho uma graça, né? Quando a pessoa fala, você tá falando, né, dando feedback pra pessoa falando e tal, aí a pessoa, não, eu sei, aí você sabe? Como é que você sabe? Então eu sei que isso não sei o que, eu sei, entendi. Não sabe, ele não sabe, porque se ele soubesse mesmo quanto aquilo tá trazendo sofrimento, ou ela tá trazendo, já tinha virado a mesa. É porque ainda tá acreditando naquela história que a sua mente tá contando. A gente ainda tá acreditando naquela história que a gente aprendeu na nossa infância, em toda aquela programação que foi feita, a gente lá pequenininho, a gente tá ali levando em consideração aquilo. Na verdade, a gente vai fazer um vocabulário, assim, um banco de dados, a gente vai lá para buscar as nossas crenças, a gente vai lá atrás buscar o que os nossos pais falavam, né? A gente vai lá, né, para legitimar, né, para de certa forma dar uma lealdade para essa relação familiar, né? E aí a gente precisa começar a seguir a nossa história. Quando a gente olha para o resultado da nossa vida e fala assim, cara, essa história não é minha, por que eu tô reproduzindo esses padrões? Eles estão me causando sofrimento. É quando você sente aqui dentro que isso tá causando sofrimento, aí você começa a baixar as guardas e fala assim, caramba, eu preciso resolver isso. Eu preciso olhar para isso de frente, eu preciso brotar uma energia, preciso ter um crivo dentro de mim, né? Aí, vamos lá. Legal. A Micaele tá falando que eu falando parece tão fácil, né? Não, mas não é fácil. Não é fácil, mas é algo que requer da gente um hábito e uma amorosidade para com o nosso desenvolvimento emocional, desenvolvimento humano. Quando você olha, sabe, Mica? Quando tu olha as relações que você tá vivendo, e você vê que você sempre avança o sinal no ponto que tu devia estar ali, no sinal amarelo, observando mais. Esse, na verdade, é um mecanismo que está dizendo assim, ó, olha pra cá, é a seta que está dizendo, olha pra cá, cuida disso primeiro, depois você cuida das outras coisas. E aí, que é o que a Glaura falou, se a gente não olha pra isso, a gente pula etapa. Chega uma hora que o sistema buga, ele trava de um jeito que você não consegue nem pra frente nem pra trás. Na grande maioria das vezes, quando o sistema buga, são os processos de depressão, são os adoecimentos do nosso corpo, são esses sintomas todos, né, de crises, né, crônicas de dor de garganta, enxaqueca, muita enxaqueca, tá? Menopausa precoce, impotência para os homens, tá? Né? Câncer de próstata.
tá? Então, o nosso corpo, ele tem uma via de linguagem. A grande questão é que quando o nosso corpo ele fala na via da dor. Então, pra que esperar tudo isso? Pra que a gente esperar ter um apagão assim, sabe? Pá, travar, bugar mesmo, travar tudo, pra daí você ir recuperando. E quanto você não perdeu nesse caminho? Quantas pessoas a gente não deixou nesse caminho porque se cansaram daquele jeito da gente, que a gente expulsou da nossa vida porque a gente não conseguia se adaptar, que nos expulsaram da vida deles porque, né, poxa, essa pessoa quer me controlar o tempo todo, né? Ela quer que eu seja ela quer um clone, né? Quantas pessoas, né, a gente foi abrindo e deixando para trás, né? E que também foram aprendizados, mas se a gente nunca olhar para isso, né, a gente vai estar envelhecendo e a gente não vai estar construindo esse lugar de plenitude que é tão bacana quando a gente consegue chegar no final da nossa vida, ou mesmo quando a gente tem um processo de adoecimento, a gente olhando e dizendo pra gente mesmo, né, eu fiz o melhor que eu pude, né, eu sempre fiz o melhor que eu pude, eu sempre busquei essas relações, né? Eu tinha foco em muitas coisas, mas isso também era uma prioridade para mim, né? Então esse é um ponto assim que é interessante. Deixa eu só ver se tem mais uma pergunta pra gente só entrar no tema. Isso, tem pessoas que estão muito engessadas nas suas ideias, mas é porque esse engessamento de ideias, ele tem a ver com aquela programação. Então, quando a gente vai olhar, lembra da pergunta sistêmica que a gente faz assim, o que é que leva a pessoa, fulano de tal, a ser tão engessada com uma ideia X, né? O que é que leva? E aí, quando a gente vai olhar para o histórico dessa pessoa, quando a gente vai olhar a vida que essa pessoa teve, as experiências que ela teve, o mapa de mundo que ela recebeu, né? Toda a orientação, né? De localização, de movimento no mundo, quando a gente vai olhar para isso, aí começa a fazer sentido, né? Então, quando a gente chega, que a gente olha e vê que aquilo não é comigo, aquilo não é pessoal, que aquilo é do modus operandi dela, é da programação do sistema dela, aí a gente começa a ter um olhar um pouquinho mais producente para as coisas, para as pessoas, e a gente reconhece que cada um tem o seu lugar no mundo, cada um faz o melhor que pode, cada um tá reagindo ao mundo, né, de acordo com seus aprendizados, né, de acordo com a sua psique, de acordo com seus medos, com seus fantasmas, com seus traumas, né, com seus complexos e tudo mais, né? Deixa eu ver aqui. Que legal, Nobre, obrigada, seja muito bem-vindo. Então, Normani, assiste, eu não sei se tem no Netflix, acho que tem, né? Tem, né, Nobre, no Netflix, o Clique? Eu acho que tem no Netflix, mas é bem legal, é Clique, né? C-L-I-C-K, acho que é assim que escreve, Clique, tá bom? Opa, peraí que tem mais gente aqui falando. Vamos lá. Quem é que tá falando? A Rose. As relações... Peraí, vamos colocar o óculos. Vamos lá. As relações e esses outros são uma ponte para nossa transformação e para reconhecermos as nossas sombras. O outro, às vezes, é um gatilho para olharmos as nossas emoções desintegradas. Eu acho, né? Eu acho que eles são sinalizadores, né? A gente costuma dizer, né, que são os grandes professores. Quando a gente, na hora, é ruim, sabe? A gente é tomado por uma raiva, né? Por um sentimento de indignação. Às vezes a gente se sente humilhado, né? Às vezes a gente se sente abandonado, né? Porque o outro, né? Lembra, se relacionar com o outro é se relacionar... Oi, eu tô aqui. Se relacionar com a gente mesmo, né? Então, o outro mostra pra gente aquilo que a gente não consegue. E aí, se você quer se relacionar com aquilo, se ainda assim você quer, você vai ter que fazer um upgrade. Você vai ter que aprender a olhar para aquilo com um olhar diferente. Mas aí tem um ponto, né? Pra gente não entrar para um aspecto de subserviência. Eu quero tanto isso que faço qualquer coisa para ter isso. E aí a gente tem uma via de apego muito grande e a gente também sofre muito por isso. Então é o equilíbrio dessas forças, né? Então tem uma coisa, assim, persistência, determinação, foco, isso é super legal, isso é bem bacana, mas a gente precisa checar. A gente precisa checar se aquele projeto que eu tô persistindo tanto, se aquele projeto que em algum momento eu foquei como ideal de vida para mim, se aquele projeto que eu me determinei num tempo da minha vida, porque, enfim, aquilo me capturou. Quando eu olho para ele agora, eu vejo, ele está me levando onde eu quero ir?
ele está me trazendo alegria? Isso está sendo bom para mim? Isso produz coisas boas para mim a ponto de eu conseguir produzir coisas interessantes e luminosas para os outros? Então esse é o cheque. Porque nem a persistência ela é muito legal, mas ela também entra numa via, né, muito adoecedora, muito sintomática, né? Tem pessoas que são extremamente persistentes em coisas que estão destruídas, né? E aí você fica insistindo, criando um monte de comprometimento, né? E discussões, né? E depois falas de verdade e mentira. Então, você precisa olhar para isso, tem que olhar. Eu quero ir para esse lugar. Isso tudo, essa energia toda que eu estou despendendo nesse projeto, que eu criei aqui na minha mente, né? Ele é um mastermind, o outro ele tá ligado, a gente tá olhando pro mesmo lugar. E quando eu falo o outro, parece que eu tô falando só das relações. O outro é coisas, pessoas e objetos, tá? O outro é um carro. Porra, eu tô com um carro que gasta um combustível do tamanho do mundo. Eu tô em dificuldade. Tô numa transição de trabalho, mas o carro é poderoso, é uma BMW. Você tem que olhar para isso. Eu vou persistir nesse projeto para poder manter uma imagem, e tem um valor aí em cima dele, afetivo muito, muito grande. Aí você tem que se questionar, caramba, mas isso está sendo uma violência, porque eu não tenho a grana, e eu estou bancando uma grana que eu poderia estar usando para outras coisas no momento de dificuldade, e estou mantendo esse carro, né? Então a gente tem que olhar um pouquinho, e tudo bem, né? Quando que começa a ser uma demanda? Quando tem um sofrimento. Se não tem sofrimento, tá beleza. Divirta-se, me chame para dar uma volta de BMW, eu vou, adoraria, tá bom? Vamos lá. Peraí, tem mais aqui. Olha, a Ivani entrou. Vamos ver. Às vezes nos livramos. Difícil aceitar. Como assim? Eu acho que passou a pergunta, né? Dá uma... Entra aí para falar um pouquinho mais, porque eu acho que fui falando e foi passando a pergunta. Aí agora eu não sei mais. O pessoal tá se conversando aqui. Insistimos em sofrer. Então, porque o sofrimento também tem um ganho, né? O sofrimento também tem um ganho. Na maioria das vezes, o sofrimento, ele tá confirmando alguma crença. Por isso que eu não saio. Então, ele tá dizendo assim, tá vendo? Não era isso mesmo? Aí eu preciso legitimar aquela crença que eu tinha, né? De que, sei lá, casar é sofrimento. Casar é sofrimento. Casamento é sofrimento, né? Então eu tenho uma crença que casamento é sofrimento. Então, para eu legitimar essa crença que casamento é sofrimento, eu fico tendo comportamentos, né, padrões de comportamento, hábitos e costumes, né? Leio livros, inclusive, de tragédias no casamento. E aí, quando eu tô me relacionando com uma pessoa, e aí caso, né, eu preciso legitimar isso aqui que eu aprendi, porque senão eu vou estar sendo desleal ao meu processo de aprendizado. E aí eu vou sabotando a minha relação, né? Então o sofrimento, ele tem a ver com essa programação lá quando a gente era pequenininho, né? Vamos lá, ciclo... bem-vindo, Dantas. Obrigado, Porto. Porto convidou umas pessoas, que legal, sejam todos muito bem-vindos. Porto tá dizendo assim, mesmo sabendo que às vezes é difícil virar a mesa, mas não é impossível. Claro que não. Essa palavra impossível, ela tá tão presente no nosso dialeto, no nosso... Acho que, assim, do planeta, né? Impossível. Impossível. É a mesma coisa que a gente dizer assim pra pessoa, com certeza. São palavras extremamente fortes, né? Que a gente já tá entrando, né? No tatame, olhando pro nosso oponente e dizer assim, ixi, ele é mais forte. Eu já perdi. Quando eu olho pro meu oponente e digo assim, nossa, como ele é grande. Fortão ele. Eu já tô dizendo isso. Eu tenho que olhar pra mim. Eu tenho que olhar pra mim. Como eu estou preparado, né? Como eu posso fazer isso? Como é bom estar aqui para desvendar esse enigma da minha vida, né, Normânia? Desvendar esse enigma do sofrimento. Por que quando eu vejo o sofrimento, em vez de eu fugir dele, eu vou e me jogo assim, ó, igual um tobogã. Sabe assim, lá no Insano? Você tá ali, né, na escadinha, a pessoa fala assim, olha, aqui tem um sofrimento, aí todo mundo tá descendo, aí a Normânia continua subindo. É assim, Normânia? Ela continua subindo. Aí o cara fala assim pra ela,
Normânia, não mais, porque aqui é sofrimento mesmo. Aí ela disse, não, eu vou agora. E pum! E desce. É assim? Só falei, tá? Só tô aqui ilustrando, tá? Mas pode ser que não, tá? Só que não, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui que eu não tô... Ai, vamos lá. Tá, nananã. Que legal, Pedro, que você gostou. Mas, e vamos trocar aqui, tá bom? Eu fiz o que sabia. Também é algo válido, é isso mesmo. A gente faz aquilo que a gente sabe, né? É isso mesmo, isso é muito importante. Eu fiz o que sabia. Mas eu sempre estou em processo de aprendizagem. Pra sempre. Até velhinho lá, tô aprendendo alguma coisa, tá? Então é assim, lembra que eu falei, né? Acabei de falar agora no comecinho. Se a gente não reconhecer que a gente pode aprender, desaprender e aprender de novo, e aprender melhor, a gente não consegue evoluir enquanto ser humano. A gente não consegue se desenvolver. A gente sempre fica com aquela mente infantil, a mente da menininha, a mente do menininho, né? E lá na nossa infância, tudo é muito vulnerável, né? A criança, ela é inconsciente, céu aberto. Ela absorve absolutamente tudo, né? Só que aí a gente já tá na fase adulta. E aí a gente começa a concatenar as coisas, né? Só que aí a gente tá vivendo o mundo adulto com a mente do menininho e da menininha. E isso vai causar muito sofrimento, porque essa mente, ela é muito fantasiosa também, né? E aí a gente fica muito vulnerável. Não que ficar vulnerável não seja legal, é legal, porque quer dizer que você tá no puro devir, você tá ali disponível para enfrentar algumas situações, para presenciar algumas coisas, isso é bem legal. Mas nesse caso específico, quando a gente tem um padrão muito forte, né, com a nossa história, com as nossas crenças, com os nossos valores, quando a gente quer só de um jeito, quando a gente não consegue esperar, quando a gente tem uma via muito assim, né, aí a gente sofre um pouquinho mais. E aí quando a gente realmente está doendo muito, aí sim, aí a gente sabe. Quando realmente dói, a gente sabe. E aí a gente muda. Aí eu fico pensando, né? Por que a gente espera um sofrimento tão grande para mudar? Por que a gente não muda antes? É porque a gente fica testando. Não, agora vai dar certo. Porque é a persistência, lembra que eu falei? É a persistência, né? Só mais um pouquinho aqui, que eu preciso entrar, preciso explicar para vocês o que é queimar ponte. No fim do dia, mesmo podendo dizer isso, hoje fiz o melhor que eu pude, já é gratificante, com certeza, sabe? Todo dia você vê que andou um pouquinho, às vezes a gente dá uma voltadinha, né? A gente volta um pouquinho, né? Mas todo dia a gente tá caminhando, a gente tá se relacionando com as pessoas. Então, eu acho que essa frase é muito legal. Reconhecer todo dia que a gente fez o melhor que a gente podia, o melhor que a gente sabia. E que amanhã a gente pode fazer melhor do que hoje, né? Então, hoje foi melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Acho que esse é um bom mantra pra gente dizer todos os dias e realmente, efetivamente colocar na nossa vida, sabe? Mesmo nos processos depressivos, né, não tem energia para que isso aconteça, sabe? Mas quem tá do lado, né, olhar para aquele processo, né, olhar com mais amorosidade, não achar que aquilo é frescura, não achar que aquilo não tem dor, né? Até coloquei um post essa semana, foi super comentado, que era assim: se a dor não é sua, não diga que é drama. Eu achei forte aquilo, né? Quando me mandaram, achei incrível. Aí eu postei nos stories, e acho que tá na timeline também, acho que tá no Facebook. E é meio isso, assim, né? Então a gente tá fazendo o melhor que pode, é isso mesmo. Vamos ver aqui, tem mais uma. Oi, minha tia! A Sônia é minha tia, lá de São Paulo, a irmã do meu pai. E a subserviência? Então, a subserviência é a gente começar a fazer tudo pelo outro, com um movimento muito condicionado, porque eu quero tanto uma coisa que eu me submeto a passar por situações muito ruins. E aí a gente pensa assim: por que é que eu quero tanto uma coisa que está me trazendo tanto sofrimento? Não é estranho? Ouvindo e identificando. É bom, né? Isso, né? Cruel, né? Que a gente fala, igual meu pai. Igualzinho a minha mãe. Ixi, eu sou assim, né? A gente fica assim, né? Supera o Zeb entrando, seja muito bem-vindo. Gente, eu adoro essa empresa Supera, é muito legal. Eles têm um processo de desenvolvimento cognitivo de inteligência. Eu tô amando, parece que são várias franquias. Tem uma aqui na Washington Soares, tem agora no Eusébio.
Tem alguns pacientes que estão fazendo. Cara, é muito legal. Então, se informem aí, indiquem para os pacientes, para as crianças, sabe? Super legal, trabalha com desenvolvimento de inteligência, bacanérrimo, muito bom. Deixa eu ver aqui que tem mais pergunta. Estefânia, tudo bem? Diga para o seu esposo que logo, logo estarei aí, que eu quero o meu dragão, viu? Ri com essa de sofrimento, né? É isso mesmo, vamos lá. A Glória tá dizendo assim, e tem pessoas que causam sofrimento. Que causam sofrimento? Como assim? Que causam sofrimento nos outros? É isso? É mais ou menos isso? Não entendi. Tem pessoas que deixam outras pessoas causarem sofrimento. Tem pessoas que deixam outras pessoas causarem sofrimento. Tem. Tem sim. E aí é assim, ó. Você tá vendo que a relação não tá legal, né? Você tá vendo que a pessoa ou o seu trabalho não vai te dar mais nada daquilo que você queria. Você não tá alinhado com o propósito daquele trabalho. Você não acredita naquilo que você tá fazendo. Você está estudando um tema que você não acredita mais, que você não gosta, né? E aí você fica insistindo com aquilo. E aí você está causando sofrimento para você e para aquelas pessoas que estão confiando que você está gostando. Eu me lembro uma vez, vou contar aqui, vou compartilhar uma história. Tinha uma casa de praia que, logo que eu cheguei aqui, a gente ia muito, eu e o meu primeiro casamento, o meu ex-marido. E nós íamos muito para essa casa de praia, uma casa de praia pé na areia, super gostosa, lá no Morro Branco. Era de uma amiga, a gente sempre alugava e tava indo de finais de semana com as crianças e tal. E eu adoro praia, quem me conhece sabe, eu adoro praia, adoro essa conexão com a natureza e eu ia muito para essa praia. E aí eu organizava tudo, eu ia no supermercado, fazia supermercado, comprava tudo, fazia sanduichinho, separava todas as comidas, arrumava a mala de todo mundo, porque eu queria muito estar lá. Eu adorava, né? E as crianças, quando a gente tava lá, todo mundo gostava, era uma delícia, tava todo mundo super bem e tal. E eu fazia, era essa rotina. Inclusive as malas, as bagagens, né? Tudo eu organizava no carro bem direitinho e tal, isso aqui. E as pessoas entravam no carro, o meu ex-marido entrava no carro e dirigia e a gente ia. E uma vez, numa dessas nossas discussões, ele virou pra mim e disse assim: eu odeio ir pro Morro Branco. Eu nunca gostei de ir para aquele lugar, nunca gostei. Eu só ia para lá com você porque você gostava e me obrigava a ir. Aquilo foi um choque. Eu me senti tão traída, porque eu fazia aquilo com tanto amor, e eu perguntava e todo mundo dizia que estava legal, que estava bacana, que era isso mesmo, né, que tudo bem. E aí de repente, pá, na minha cara assim. Então aquilo foi terrível para mim, né? Então, a gente não deve fazer aquilo que a gente não quer. Se você não quer, não faz. Dá real, fala logo. Porque tem pessoas que não gostam mais do outro, da outra. Aí fica assim, não, porque ela vai sofrer. Aí ela vai sofrer muito, ela não tem como lidar com isso, ela vai sofrer muito e tal. Só que a pessoa não tá mais na relação. Não tá. Aí o outro vem fazer um carinho, né? A outra vem fazer um carinho. Aí a pessoa faz assim. Aí a outra quer transar. Aí a pessoa... tem vontade. Não é pior? A rejeição não é muito pior? Né? Então você tem uma via aí, você tem a via de achar, de realmente olhar para aquela separação como um abandono ou com uma possibilidade de você ter êxito numa outra relação, porque aquela não tá rolando. Então você tem escolha. Ou você escolhe, eu fui abandonada, ou eu escolho olhar para isso como uma possibilidade de construir uma coisa bacana e legal com uma outra pessoa. É uma escolha, isso é mindset, isso daí é programação, isso aí é aquilo que a gente quer pra gente. Tem pessoas que vão escolher o abandono, vão escolher a decepção, vão escolher a frustração. Por quê? Porque isso traz um sofrimento, isso nos massageia, isso nos coloca no lugar de vítima. É um modus operandi? É. E tudo bem? Tudo bem. Só que vai chegar uma hora que a pessoa vai falar assim, caramba, mas eu não quero mais viver isso. Tá ruim, tá chato, perdeu a graça. Né? Eu quero viver relacionamentos, eu preciso recuperar alguma coisa, eu preciso começar a me olhar
né? A minha felicidade, ela não tá no outro. Se eu toda vez olhar para o outro como meu objeto de meu grande amor e desejo e prazer, como se ele fosse, ele ou ela, fosse completamente responsável por isso, é pesado demais para o outro. Relação tem que ter troca. Tem relações que, né, o cara ou a moça, né, a mulher, né, faz tudo. Ama pelos dois, entendeu? Ela fala, você me ama? Aí o cara tá lá no celular, né? Tá no celular. Aí ela fala, eu te amo. Aquele dia tu disse, né, que me amava. Foi tão bom quando eu vi o cara no celular. Para! Né? Não falou, deixa ele vir. Vocês não estão juntos? Alguma coisa tem, né? Mas essa necessidade dessa afirmação, né? Então, o que é queimar ponte? Porto, né? Que a gente tá falando, Normânia também, a Glória também tá falando, né? O pessoal que tá interagindo aí, né? Desculpa, é que foi passando os nomes e aí tem gente nova, eu não tô decorando. Mas assim, o que é queimar ponte? Se existe a possibilidade de eu sempre retornar, de eu sempre voltar para aquele local, eu preciso queimar aquela ponte. Preciso queimar aquela ponte. Entende? Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim no mundo corporativo. Eu tô trabalhando numa empresa já há muitos anos, tá? Eu já subi tudo que eu tinha que subir lá, não tem processo de plano de carreira, não tem nada diferente daquilo, né? Eu já tô acostumada, já sei tudo, já aprendi tudo, enfim, sei a fofoca de todo mundo, seus podres de todo mundo, enfim, já não tem mais nada para construir ali, né? Tô cansada já daquilo, né? Aí eu tenho um sonho de ter uma fábrica de biquíni. Eu tenho um sonho de fazer biquíni. Meu sonho é ter uma marca de biquíni, de ser tão mais genial do que água de coco, do que todas essas que tem por aí. Só que enquanto eu estiver nesse trabalho, eu não vou fazer. Porque eu vou, entendeu? Toda vida que vier, a ideia nova, como eu tô muito acostumada aqui, aí vem o terror, aí eu volto pra cá. Não, mas e se não der certo lá? Aí eu te pergunto, não deu certo até agora, fazendo uma coisa muito chata? Por que não vai dar certo com uma coisa que você queria? Que era muito legal? Que você se sente realizada, realizado? Entende? Então é essa coisa que a gente precisa se olhar, precisa se ver. Você andou até aqui, né? Outro dia eu atendi uma pessoa, né? Tava com uma namorada, e aí disse, poxa, a gente tá junto há 2 anos e meio, pô, super apaixonada por ela, são 2 moças, né? Super apaixonada por ela, e agora não tá rolando mais, eu não sei o que vai ser da minha vida, eu tô com uma sensação de morte, uma vontade de morrer e tudo mais. Aí eu falei, opa, mas peraí, né? Essa moça sempre existiu na sua vida? Não. Se vocês são amigas de infância, vocês criaram juntas, não. Eu conheci tem 2 anos. Eu falei, então, você não foi alguém até 2 anos atrás? Aí você conheceu essa moça, foi massa, foi legal. Quando ela vai embora, você continua sendo alguém. Você não deixa de ser quem você foi. É que nem a aposentadoria, né? A aposentadoria, a gente tem que trabalhar essa transição, porque parece, né, na estrutura cultural do nosso país, de que a pessoa que fica idosa, ela deixa de ser quem ela é. Porque tem um preconceito com o idoso, né, de que é velho, de que não serve mais para nada, que é disfuncional para a sociedade. E como se ele deixasse de ser quem ele foi, ele construiu casa, ele construiu uma família, ele bancou os filhos na faculdade, ele fez milhões de coisas, ele deu aula, ele, sabe, foi extremamente luminoso na educação dos filhos, ou não, mas ele construiu uma história, mas não é porque ele fica velho que ele deixa de ser, né? Então, isso não existe. Então, o que significa queimar ponte? Significa que às vezes, gente, eu não tô dizendo pra vocês aqui, né, terminarem os seus relacionamentos, né, saírem dos empregos, né, mudar, não é isso. Eu tô dizendo que existe, mas pra gente pensar junto. Cada um sabe do seu. Cada um sabe do que tem que fazer. Eu, por exemplo, eu tinha uma empresa, todo mundo sabe, né, as pessoas que me conhecem. Eu fundei uma empresa que ela é referência de mercado. Ela tem 20 anos no mercado, hoje tem milhões de seguidores. E na época da minha separação, eu tinha um projeto de vida, né? E esse projeto de vida estava alinhado com tudo aquilo que eu faço hoje. E o meu casamento, ele estava intimamente ligado com essa empresa, com as relações que eu tinha, com aquilo que eu vivia naquela época. Isso é minha história, tá? Tá bom? Isso fez sentido pra mim, tá bom? Eu abri mão disso. Eu recomecei do zero. Pra quem conhece, muitas pessoas aqui acompanharam a minha trajetória, sabe disso. Então, eu tive que escolher, e nessa escolha eu disse, eu não posso voltar mais. E eu fui lá e queimei a ponte.
para não voltar, porque senão eu nunca ia chegar onde eu queria estar. Teve sofrimento pra caramba, teve medo um monte, teve fracasso pra caramba, mas eu fui acertando. Ó, aprendi até a colocar o corretivo direito, porque antes eu parecia um panda aqui, né? Minha irmã me ajudou. Entende? A gente vai se construindo, tem umas gafes que a gente faz, tem umas coisas, a gente vai se construindo. Tinha épocas assim que eu não sabia de onde eu tirar o dinheiro. Tinha amigos que me ajudavam, né? Hoje, né, eu consigo ajudar amigos. Olha que coisa bacana. Hoje eu participo de um grupo de pessoas que ajudam outras pessoas, né? Não tá sobrando, né? Mas é uma vida abundante. Ela é uma vida abundante, abundante de relacionamentos, abundante de possibilidades. Por quê? Porque eu escolhi olhar para as possibilidades e não para esse movimento de escassez, e não para esse movimento da falta. Quando eu olho aquilo que eu não tenho, eu estou afirmando um movimento de escassez, né? Eu estou dando legitimidade para a escassez na minha vida, né? E a gente precisa olhar para isso, é muito importante, né? Então, a gente precisa olhar o que é que fica me prendendo. Eu chego até um ponto, quando eu chego aqui, o negócio me trava. O negócio me trava. E eu não consigo ir. E eu vejo que isso aqui não faz sentido. E eu quero olhar pra lá, né? Aí eu já tentei. Você já tentou? Mas faz isso aqui ficar bom. Já que você tá aqui, faz isso aqui ficar bom. Eu falei assim, o paciente falou assim, eu não gosto de onde eu tô trabalhando. Eu não tô feliz, não gosto, tô muito infeliz. Eu falei, então sai. Ele falou, não, mas não dá pra sair, porque tem isso, tem minha família, eu tô lá há muitos anos e tal, vou me aposentar. Eu falei, então fica. Aí ele disse, mas tá péssimo lá. Eu falei, então sai. Aí ele, não, mas não dá. Eu falei, cara, então faz ficar bom. Se não dá pra você sair agora, faz ficar bom, porque é lá que você tá, né? É lá que você tá, é o que você tem agora. Não adianta você ficar querendo uma coisa que você não tem e aí não faz nada pra conquistar e fica reclamando. É como se você estivesse com um pedaço de carne podre na boca. O negócio é fedorento, é ruim, tem uma textura e você tá mastigando aquilo. Ou você gosta, você engole logo. Mas fica aquele negócio, né? Porque não dá, não, porque eu não sei, porque eu tenho medo, porque eu tenho... Cara, você andou até aqui. Você andou até aqui. Não espera a vida passar tanto tempo. Olhe, né? Veja ali o risco das coisas. Olhe tudo que você tá, que faz sentido pra você, as coisas que você curte, as coisas que você gosta. Comece a fazer um planejamento. Determina pra você exatamente o que você quer fazer, pra onde você quer ir. Eu quero ir pra lá. Veja se isso tá alinhado com o seu propósito, com a sua vida, com as coisas que você gosta. Sabe? A gente precisa, porque a gente... Olha, se a gente faz coisas muito legais em locais que a gente não tá feliz, imagina como você vai produzir se você estiver fazendo coisas em locais onde você tá muito feliz. Pensa, né? Não é legal?